No versículo 26 de Gênesis 1, aprendemos que fomos criados para dominar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A palavra domínio no hebraico é a palavra radá, que significa colocar debaixo dos pés, isto é, ter o domínio em todas as áreas, seja no ministério, na carreira profissional ou então nas finanças. Agora, pare um instante e pense nas principais áreas da sua vida. Pense nos projetos que você tem dedicado seu tempo, no seu relacionamento, na sua conta bancária. Você está realmente tendo domínio sobre essas áreas? Eu vou te contar algo que eu entendi. Por muito tempo, a forma com que a religião ensinou sobre o dinheiro mais atrapalhou do que ajudou. Por exemplo, tenho certeza que você já ouviu que os princípios bíblicos financeiros, sejam eles dízimos, ofertas, primícias ou semeaduras, em sua essência, agem apenas como uma lei, em que se você faz, está tudo bem, e se não cumprir, será punido. Bom, é exatamente aí que começa o problema. Essa maneira de ensinar finanças dentro das igrejas causou um efeito devastador em meio aos cristãos. Com o passar dos anos, os cristãos foram doutrinados a se transformarem em um povo pobre, fraco, humilhado, improdutivo, escasso e, infelizmente, muitas vezes sem relevância na sociedade. Você precisa concordar que é normal conhecermos cristãos que vivem em total escassez financeira, que estão sempre precisando de dinheiro com imóveis alugados e as contas atrasadas. O fato é que o entendimento de que ofertando você planta, e se você plantar certamente colherá, acabou confundindo os cristãos e deixou a revelação das finanças da Bíblia muito rasa. Quantas vezes você já entrou na igreja e o que estava sendo pregado era: se você não dizimar, estará roubando a Deus. A partir de agora, você vai entender por que essa abordagem é tão perigosa. Com esses argumentos, grande parte da revelação está sendo ignorada, fazendo que você oferte e dizime por medo de estar roubando a Deus. Mas essa não é a verdade bíblica. Deus tem muito mais a nos ensinar sobre esses princípios. Preste atenção. E se eu te falar que você não precisa dizimar para enriquecer? E se você entendesse que, na verdade, o dízimo nem é para todos? Sim, você não ouviu errado. Nem todos precisam dizimar. Eu concordo que você precisa plantar para colher. Isso é uma lei e sempre vai funcionar. Mas, se eu te provar que dentro da bênção de Deus existe um lugar de prosperidade que você entra colhendo aquilo que nunca plantou? Ok, nesse momento você se encontra no mesmo lugar que todas as outras pessoas que chegaram a Exousia School estavam. Eu tenho certeza que você se identifica com esses pensamentos. Eu dizimei a minha vida inteira e mesmo assim eu nunca prosperei financeiramente. Eu faço tudo conforme foi me ensinado e eu continuo com dívidas e empobrecendo a cada dia. Parece que os clientes fogem de mim. Todas as vezes na minha vida que sobrou um dinheiro, eu acabo tendo que gastar com outras coisas. Eu trabalho pra caramba e eu nunca consigo ter um momento para desfrutar com paz, tranquilidade e dinheiro na conta. Bom, o que você está precisando é de conhecimento. Você está precisando da revelação das finanças à luz das Escrituras. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Está escrito em Oséias 4:6. E é por isso que nasceu a Exousia School. O conteúdo ministrado dentro da Exousia traz entendimento e revelação sobre temas que você não encontrará em nenhum outro lugar na internet. As aulas da Exousia revelam as profundidades das Escrituras e os princípios mais poderosos da Palavra de Deus, ensinando de uma maneira prática até a pessoa mais simples, levando qualquer um que se propõe a estudar a um lugar de maturidade espiritual e ministerial, fazendo com que os alunos alcancem a plenitude das bênçãos de Deus através da libertação proporcionada pela revelação da palavra. Sabe aquela sensação de que parece que você está lendo outra Bíblia? Foi exatamente isso que eu senti quando eu fiz a Exousia School. Eu conheço Jesus, eu leio a Bíblia desde a minha infância.
mas o conhecimento trazido pelo apóstolo Pedro Medina é tão revelador, ele muda as nossas vidas, ele trouxe um novo olhar para mim, um novo olhar de como eu posso exercer autoridade por meio da palavra de Deus. E essa autoridade eu tenho trazido comigo para todas as dificuldades, para todos os desafios que eu tenho enfrentado hoje em dia. Sem dúvidas, existe um divisor entre o meu conhecimento bíblico de antes e o que eu aprendi e tenho colocado em prática hoje com a Exousia School. Aqui nós temos a lembrança de tamanho ensinamento e conhecimento, revelações que nós temos quando estudamos a palavra. A Exousia nos lembra exatamente isso. O ensinamento bíblico depende do poder, da autoridade que o Espírito Santo nos concede. Eu fui completamente transformado na mentalidade, no coração, na conduta, pelos ensinos que ele propôs na escola. E no início eu fiquei cabreiro, eu fiquei com o pé atrás, falei, cara, a submissão, a autoridade, não, esse trem não funciona assim, as coisas não são assim. Só que eu não só ouvi, fiquei com raiva e parei de ver os vídeos, não, eu continuei para tentar entender o que ele tinha para me propor. Porque o nosso maior problema hoje é começar a ouvir a pessoa e a partir do momento que a gente não gosta, a gente pará-la de ouvir sem tentar entender o conteúdo que ela está tentando propor para nós. Então eu parei, recolhi a minha ignorância, a minha insignificância, falei assim, eu quero entender. Eu posso dizer que na metade do caminho, quando ele terminava cada palavra, eu falava para mim mesmo assim, eu tô errado e eu preciso me consertar. Eu quero te dizer que depois da Exousia, a minha vida ela começou assim a ser transformada, o nosso ministério está rompendo. Por quê? Na palavra do Senhor, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nós somos instruídos ali a crescer em graça e em conhecimento. E aí na Exousia, esses dois princípios elas são aplicadas, porque nós temos crescido tanto em graça e em conhecimento. A Bíblia também nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. Por isso sim, a Exousia é algo que é essencial para a tua vida, para o teu ministério. Se você quiser experimentar algo novo, algo sobrenatural, participe da Exousia. A revelação é a única coisa que transforma a vida do homem. Eu resolvi coisas que estavam 3, 4 anos paradas, trancadas dentro do meu coração. O que ele tem para nos ensinar não é o que nós queremos ouvir, mas é o que nós precisamos ouvir. Parem e ouçam o que ele tem para falar. Vai mudar a sua vida, vai mudar a sua mentalidade e pode curar também o seu coração, assim como o meu foi curado. Vou falar uma coisa para você. Só a aula de hoje é capaz de transformar toda a sua vida, todo o seu entendimento, toda a revelação bíblica. O que você vai receber agora, eu quero que o seu coração esteja preparado e nós vamos orar em nome de Jesus. Amém? Espírito Santo, em o nome que está sobre todo nome, no nome de Jesus, eu te invoco que cada um que está ao som da minha voz, que a tua unção, que o teu poder, que a tua graça esteja, Senhor, naquela sala de casa onde eles estão sentados assistindo a televisão, nesse escritório, aquele que está com o celular na mão assistindo, aquele que está com o fone de ouvido, aquele que está com o coração preparado para aprender, Senhor, que seja tão tremendo que nenhuma vida volte a ser a mesma. É o que eu te peço na autoridade do nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém? Amém? Quero ler para vocês aqui Gênesis capítulo 1, verso 1. Então, melhor lugar para começar em Gênesis 1. Vamos lá. Gênesis 1, verso 1 para começar, em nome de Jesus. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Verso 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Até aqui, eu quero que você, aí onde você estiver, faça um ato profético comigo. Levante sua mão direita para o céu e diga assim, Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela em nome de Jesus. Amém.
Queridos, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para você é essa palavra aqui. Deus. Você vai observar no versículo 1, vai aparecer aqui a palavra Deus. No versículo 2 vai aparecer a palavra Deus. No versículo 3, a palavra Deus. No versículo 4, e viu Deus. Você vai ver no versículo 5, e Deus chamou. No versículo 6, vai dizer, e disse Deus. Olha que coisa extraordinária. Em todo momento, em Gênesis 1, isso está sempre se repetindo. Em Gênesis 1, a palavra Deus. Essa palavra no hebraico é a palavra que todo mundo conhece. Elohim. Só um detalhe aqui para quem quer aprender um pouquinho. Elohim é o nome de Deus em Gênesis 1, verso 1. Agora, interessante que tudo que termina em rim, no hebraico, é plural. Isso aqui é só um detalhe para vocês. E El é Deus. Então, é Deus no plural. Então, aqui nós vemos primeira revelação da Trindade. Um Deus que ele é um só, mas ele está no plural. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim. Deus criou os céus e a terra. Essa palavra é importante você aprender ela também. Vamos lá. Criou. Essa palavra, no hebraico, é a palavra bará. Bará. Anote isso aí, para você entender. Ou seja, Deus criou bará os céus e a terra. Agora, nós vamos ler do top 5 versículos mais importantes de toda a Bíblia, na minha forma de ver. Entre eles, está Gênesis 1, 26. Veja comigo. Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Meu Deus, essa palavra também é extraordinária. A palavra domine, no hebraico é a palavra radá. Vá anotando, daqui a pouco tudo isso aqui vai ter sentido para você. E domine sobre, olha o que Deus falou, domine sobre tudo, sobre as aves do céu, sobre os peixes, sobre o gado, sobre o réptil, sobre tudo que se move sobre a terra. E no versículo 28, Deus vai reafirmar isso aqui com mais força, diz, e Deus os abençoou e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, olha o que ele diz agora, sujeitai a terra e, de novo, dominai a terra. Por que Gênesis 1, 26 é um dos versículos mais importantes da Bíblia? Porque é o versículo que faz entender qual é o propósito do homem. Deus falou com Deus. Interessante que Deus falou no plural. Façamos. Porque Deus não precisou de anjo para criar o homem. Quando Deus falou façamos, olha isso aqui. Façamos, Pai, Filho e Espírito Santo conversando. Façamos, ó, no plural. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança para que eles dominem sobre toda a terra. Então, o propósito do homem era esse. Deus criou todos os animais. Por último, ele criou o homem. Qual é o propósito do homem? Dominar sobre tudo que está na face da terra. Então, vou pedir o pessoal que está aqui comigo e quem estiver aí em casa, para você repetir isso aqui comigo. O macaco faz o quê? Macaquice. O peixe faz o quê? Nada. Mas eu e você fazemos o quê? Dominamos. Então diga aí, o macaco faz macaquice. O macaco faz macaquice. O peixe nada. O peixe nada. E eu domino. E eu domino. Deus nos criou para dominar. Então aqui Deus entregou o domínio. Agora essa palavra no hebraico, radá, incrível. Ela significa pisar. Olha aí. Pisar. Como assim, pastor? Ah, irmão, ó. Ou seja, colocar debaixo dos pés, ou seja, domine. Tenha tudo debaixo dos teus pés. E o que a palavra de Deus diz no Novo Testamento? Que tudo
está debaixo dos nossos pés, os pés da igreja, domínio. Olha que coisa extraordinária. Então, agora nós vamos começar, porque a aula de hoje se chama Será que realmente Deus é o Senhor da minha vida? E eu já vou dizer algo aqui que vai chocar você e eu quero pegar a tua atenção com o que eu vou te falar aqui. E eu vou provar o que eu vou te falar e você não pode sair dessa transmissão, dessa live, enquanto você não deixar eu te explicar até o final. Escute o que eu vou te falar. Deus não é o Senhor da criação. Vou repetir. Deus não é o Senhor da criação. Pastor, o senhor é louco falar um negócio desse. Espera, respira, que você vai entender agora aqui. Quando nós chegamos no capítulo 2, espera, por isso que eu tirei os comentários, porque eu quero que você espere. Preste atenção. Capítulo 2 de Gênesis, verso 4. Agora mudou a coisa. Essas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Olha o que diz o versículo 7. E formou o Senhor Deus. Meu Deus, olha isso aqui. O que mudou aqui no nome de Deus? Preste atenção aí, crente. Olha aí na sua Bíblia. Agora não é mais Deus. Se você ver Gênesis 1, Deus fez, Deus criou, Deus chamou. Deus fez, Deus criou, Deus chamou. Deus fez, Deus chamou, Deus criou. Mas aqui agora, olha Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. A partir de Gênesis 2... A partir de Gênesis capítulo 2, Deus não é mais Deus. Não é mais só Elohim. Agora é Senhor Deus. E essa palavra Senhor aqui é o que nós chamamos de tetragrama, as 4 letras que representam o nome de Deus no hebraico, que é Yahweh, ou Yahvé, né? Que nós já conhecemos muito mal depois, traduzido como Jeová. Mas não é Jeová, é Yahweh ou Yahvé, as 4 letras que representam a palavra Senhor Deus. De novo, formou o Senhor Deus. Agora, por que em Gênesis 1 Deus só aparece como Deus, mas em Gênesis 2 Deus aparece como Senhor? Porque Deus não é o Senhor do capítulo 1. Meu Deus, pastor. Deus não é o Senhor da criação. E agora, para você ficar em paz, eu vou te responder. Por quê? É muito simples. Porque não pode haver 2 senhores. Se Deus aparece como o Senhor Deus no Gênesis 1, a Bíblia entra em conflito. Porque nunca pode haver 2 senhores. Nunca pode haver 2 cabeças. Só pode haver uma cabeça. Ou seja, Deus criou a terra. Ele é dono da terra, mas ele decidiu que quem ia ser senhor da terra era o homem. E aonde aparece isso em Gênesis 1? O próprio Gênesis 1 explica. Olha só. Façamos o homem à nossa imagem, Deus falando no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domine. Interessante que essa palavra em outros idiomas, por exemplo, tem muita gente assistindo a gente da Espanha, vai dizer assim, e senhorei, né? Em espanhol, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semelhança e que senhoré, de senhorio. Tenha o senhorio sobre a terra. Então Deus não pode aparecer em Gênesis 1 como Senhor, porque ele já colocou o homem como Senhor. Mas Deus vai aparecer como Senhor em Gênesis 2. Por quê? E aqui que está a revelação dessa noite. Presta atenção. Não estou dizendo que Deus não é dono da terra, porque ser dono e ser Senhor são 2 coisas diferentes. Vou te dar um exemplo clássico. Eu, por exemplo, eu moro de aluguel. Eu não sou dono, ok? Então, nós temos o dono, Deus é dono da terra. O dono, que é o proprietário.
E nós temos o inquilino, que é o que paga o aluguel. Agora eu te pergunto, quando eu aluguei, eu assinei um contrato com o dono, com o proprietário do meu apartamento. Depois que eu assinei o contrato e entrei para dentro e fechei, quem é o senhor da minha casa que eu aluguei? Eu não sou o dono, mas eu sou o senhor. E, inclusive, se o dono do meu apartamento quiser entrar lá, ele vai ter que pedir permissão para mim. Ele vai ter que bater na porta. E se eu não quiser deixar ele entrar, ele não entra. Por lei. Ah, mas eu sou o dono, eu paguei. Não interessa. Eu sou aquele que está nessa casa aqui e eu pagando aluguel. Então preste atenção, é simples. Deus entregou a terra para o homem senhorear. É o que diz lá no Salmo 115, verso 16. Anota isso aí. Quando você quiser explicar isso aqui, dono, inquilino, aluguel, um é dono e o outro é senhor. Salmos 115, verso 16. Diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Então Deus é o dono da terra, mas ele a deu aos filhos dos homens para que o homem senhoreie e governe a terra. Radar, tenha tudo debaixo dos seus pés. Tudo que se move, sujeitar a terra e dominar sobre toda a terra. Por isso que Deus não aparece como Senhor no capítulo 1. Deus aparece como Senhor no capítulo 2. Em que momento Deus aparece como Senhor? O que se trata Gênesis capítulo 2? A criação do homem. Vou deixar bem claro aqui para você. Qual que era o objetivo de Deus? O sonho de Deus. O sonho de Deus é que o homem senhoreasse sobre toda a terra. Sobre tudo que se move sobre a terra. Mas que Deus fosse Senhor do homem. Então o homem é Senhor da terra e Deus é Senhor do homem. Por isso quem criou o homem não foi... Olha só, quem formou o homem do pó da terra em Gênesis 2, verso 7... Gênesis 2, verso 7, foi o Senhor Deus que formou o homem do pó da terra. Então, Gênesis 2, 7 diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. O que acontece em Gênesis 2? É a formação do homem, e aqui vem, irmão, agora a coisa começa a ficar forte. E é exatamente no mesmo momento que Deus forma o Éden. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. E, versículo 8, ó, já entra no 8 aqui, ó. Plantou, meu Deus. Lucas, quem plantou o jardim? Foi Deus ou foi o homem? Foi Deus. Presta atenção, crente. Não foi o homem que plantou o jardim. Quem plantou o jardim aqui? Deus plantou o jardim. Aleluia. E plantou o Senhor Deus o jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus pegou o homem, formou o homem fora do Éden, e colocou o homem dentro do jardim que estava dentro do Éden. Só um detalhe, o Éden e o jardim são duas coisas diferentes. O Éden é uma terra e o jardim é algo que estava dentro do Éden. O homem foi formado fora do Éden. E Deus colocou ele dentro do jardim que estava dentro do Éden. Mas quem plantou o jardim foi Deus, não foi o homem. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. A palavra jardim no hebraico é pomar, tá bom? No português a gente traduz como jardim, mas era um pomar, tá? Era um lugar de comida, onde havia plantação de árvores frutíferas, ok? Em espanhol, um huerto. Agora entenda isso aqui. Deus planta esse jardim. Por quê? Porque o sonho de Deus é ser Senhor do homem. Assim como o homem, Deus deseja que o homem seja Senhor da terra. Agora, como que eu faço para ser Senhor? Escreva essa frase aqui.
só é Senhor. Quem é? Provedor. Na verdade, Senhor e provedor deveria ser sinônimo. Só é Senhor quem é provedor. Agora, olha isso aqui, crente. Meu Deus do céu. Deus então planta o jardim para o homem e olha o que ele diz para o homem. Gênesis 2, verso 5. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. E não havia homem para lavrar a terra. De novo, não havia homem para lavrar a terra. Então a Bíblia está dizendo, não havia homem para lavrar a terra. No verso 7, Deus forma o homem do pó da terra. Qual que é a lógica? Verso 5, não há homem para lavrar a terra. Forma o homem para lavrar a terra. Qual que é a lógica agora? O homem vai lavrar a terra. De novo, não há homem para lavrar a terra. Eu formei o homem para lavrar a terra. E a lógica agora, o homem lavra a terra. Mas Deus não deixou o homem lavrar a terra. Deus disse que ele plantou. Ó, não tem homem para lavrar a terra. Eu fiz o homem para lavrar a terra, mas agora eu não vou deixar você lavrar a terra. Eu que vou lavrar. Eu que vou plantar. Por quê? Porque Deus só pode ser Senhor daquele que ele é provedor. Será que Senhor Deus é o Senhor da sua vida? Será que ele é o seu provedor? Deus disse a Adão, agora é o seguinte, Adão. Eu não vou deixar você prover para você mesmo, Adão. Você, Adão, vai comer. Verso 16. E ordenou o Senhor. Olha essa palavra aqui, crente. Te pergunto. Ordenou. É uma coisa que você pode fazer, se você quiser? Ou é uma obrigação? Me ajuda aí, alguém. É obrigação. Meu Deus. É uma ordem. Ordenou o Senhor Deus dizendo ao homem: de toda a árvore do jardim comerás. Em algumas traduções está escrito assim, comerás livremente. A palavra livremente nem aparece no texto original. Em nenhum manuscrito hebraico está escrito livremente. Está escrito assim, ó. Ordenou o Senhor Deus dizendo, de toda a árvore do jardim comerás. E da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então presta atenção, qual era a ordem de Deus? A ordem era em duas partes. Uma, come de toda árvore. 2, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha duas etapas da ordem. Você vai comer de todas as árvores que eu plantei para você e não vai comer da árvore do jardim do conhecimento do bem e do mal. Presta atenção, isso aqui é muito forte. Não comer de toda a árvore que Deus tinha plantado para Adão era pecado. Se Adão, olha isso aqui. Se Adão não cumprisse a primeira parte, seria pecado. Adão não tinha a opção de comer do que ele não quisesse comer. Ou seja, Adão não podia sair do jardim e plantar o próprio jardim dele. Ele tinha que comer do que Deus preparou para ele. Porque a ordem era coma de tudo. Por quê? Porque Deus que precisava ser o provedor do homem. Deus só se transformou em Senhor Deus no Gênesis 2, porque aqui ele se torna o provedor do homem. Agora ele é Senhor. O Senhor da terra, só para provar para você, você que ficou com um vestígiozinho de dúvida lá do Gênesis 1, quem que colocou o nome nos animais? Foi Deus ou foi Adão?
Foi Adão. Por que Deus não pôs o nome nos animais e Deus falou para Adão, Adão, isso aqui é tal, isso aqui é tal. Por que Deus falou, você que vai pôr nome? Porque Deus falou, domine sobre todos os animais. Ou seja, quem dá nome é quem manda. Quem dá nome nos filhos? Os pais. Quem manda? Quem é senhor dos filhos? Os pais. Quem põe o nome é senhor. Quem põe o nome na sua empresa? Você, porque você que vai mandar. Quem põe o nome na sua fazenda? O dono da fazenda. Quem põe o nome no cachorro? O dono do cachorro. Quem pôs o nome nos animais? O que ia senhorear sobre os animais? Adão. Porque Deus falou para o homem, não é que Deus não tem poder para dominar. Deus decidiu entregar para o homem isso aí. Agora Deus diz assim, agora eu vou ser senhor do homem, eu vou prover. Você vai comer do jardim que eu plantei para você. E aí, Adão, então, se tornou totalmente dependente de Deus. Agora, sabe o que é maravilhoso? O sonho de Deus é prover para o homem. O sonho de Deus é te dar tudo. Meu Deus. Deus desde o começo. Qual é o sonho de Deus? Qual é o sonho de Deus? Ser teu provedor. O sonho de Deus é plantar um jardim para você. O sonho de Deus é que você coma de tudo que Ele te dê. Desde o começo. Esse foi o sonho de Deus, ser Senhor do homem. Agora, não é interessante? O sonho de Deus é me dar tudo. E qual que é o meu sonho? Que Ele me dê tudo. Não é perfeito? Perfeito, pastor. O sonho de Deus é me dar tudo. Meu sonho é receber tudo. Deus quer me dar tudo e eu quero receber tudo. Por que não casa? Por que isso não aconteceu ainda? Ele é dono do ouro e da prata, mas por que Ele ainda não me deu tudo? Por quê? Ai, meu Deus. Porque dentro da provisão de Deus existe uma porção que pertence a Deus. E se você tocar na porção que pertence a Deus, você perde toda a porção. Segura o teu coraçãozinho aí, porque nem começou a revelação hoje. A aula nem começou direito ainda. Eu quero que você respire fundo, porque nós vamos entrar agora aqui. Deixa eu só dar mais um detalhe, antes de eu pular para aqui, para o dízimo de Jacó. O que mais me perguntam, e Jacó? Ele dizimou, não dizimou? Como que ele dizimou? Vou falar disso aqui agora, mas preste atenção. Sabe o que acontece? O que Deus fez? Deus colocou o homem como senhor da mulher. Não foi assim? Deus disse, lá no Novo Testamento, você vai ver em Efésios, Deus é cabeça do varão, e o varão é cabeça da mulher. Deus é cabeça do homem, o homem é cabeça da mulher. Deus é provedor do homem. E o homem é provedor da mulher. Então só pode ser senhor aquele que é provedor. Tem um monte de marmanjo aí que quer ser cabeça, que quer mandar na casa, Querido, primeiro você tem que pagar as contas. Só é senhor quem paga as contas. Na minha casa, quando eu era criança, era assim. O adolescente, eu falava pro meu pai, eu vou chegar em casa 2 da manhã. Meu pai falava, não, você vai chegar 10h30. Eu falava, não vou. Eu vou chegar a hora que eu quiser. Aí meu pai levantava a voz e falava assim, enquanto você morar debaixo do meu teto, enquanto você viver nas minhas custas, enquanto eu pagar as suas contas, você vai fazer o que eu mando. E se você não quiser me obedecer aqui, você que está com as portas abertas, pode ir embora, arruma um emprego e paga as suas contas. Mas você vai chegar 10h30. E que hora que eu chegava? 10h30. Por quê? Meu pai era senhor da minha vida. Qual que era o argumento dele ser o senhor da minha vida? Qual que era o argumento? Eu pago as suas contas. Deus só é senhor daquele que ele paga as contas. E aí, será que Deus é o senhor da sua vida? Deixa eu dizer algo para você. Deus é o senhor do homem. E o homem é cabeça da mulher. Você quer ser o senhor da tua casa? Primeiro você tem que ser provedor.
Interessante que diz, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher. Ou seja, ele tem que pegar e trazer ela para a sua provisão, para o seu cuidado, para a sua proteção. É engraçado que Deus já colocou isso dentro da mulher. Preste atenção, eu sei que mulher, em quase tudo, ela é muito mais capaz que o homem, muito mais inteligente, ela cresce mais rápido, ela amadurece mais rápido, tudo bem. Mulher pode ganhar o dinheiro que for, e elas podem fazer o que elas quiserem, porque elas são muito mais do que capazes. Agora entenda. O sonho de uma mulher, porque isso já está impregnado no DNA dela, não é ela ter o dinheiro para ela lá e comprar uma bolsa que ela quis. O sonho dela é que ela tenha um homem, que seja homem, que chega em casa e fala, mulher, está aqui, ó, a bolsa que você sempre sonhou. É isso que dá prazer para a mulher. Ela tem um homem ao qual seja o seu provedor. Esse é o prazer da mulher. Ela pode ganhar o dinheiro que for, ela pode ser trilionária, mas o prazer dela é ela ter um homem, que seja provedor, que seja senhor da casa, que seja o sacerdote do lar. É isso que uma mulher precisa. É isso que traz segurança. Deus já colocou, porque Deus já desenhou isso lá no comecinho do projeto de Deus. Deus, Senhor do homem. O homem, provedor, cabeça da mulher. E isso já está impregnado no espírito. Toda mulher que não tem isso aqui, ela se frustra. Então vai vendo. Tem um monte de homem aí querendo mandar, querendo ser... Mas olha, vai primeiro ser provedor, porque só é provedor, só é Senhor, quem é? Provedor. Isso aqui ficou claro. Deus só é Senhor daquele que ele paga as contas. Agora eu vou te levar 10 níveis mais profundos nisso aqui, querido. Prepara o seu coração. Nós chegamos agora, não dá nem tempo de falar do dízimo de Abraão, que é a primeira vez que a palavra dízimo aparece na Bíblia, é através de Abraão. E eu quero dizer uma coisa aqui, para ficar muito claro para quem está me conhecendo agora. Número 1, dízimo não é obrigatório. Descansa o seu coração, ninguém vai te acusar, não tem, se eu não dizimar, eu estou roubando, Deus vai me mandar para o inferno. Descansa. Você que não gosta de dizimar, já fique em paz. Não é. E eu vou provar para vocês que não é mais obrigatório, mas é um dos princípios mais tremendos que você vai aprender na sua vida. Agora, segunda coisa que eu quero esclarecer aqui, no meio dessa live, que eu quero parar para dizer para você. Eu não recebo dízimo de ninguém que não seja minha ovelha. Eu estou fazendo isso aqui, eu quero que você seja dizimista, lógico que eu quero. Eu creio no dízimo mais do que ninguém. Mas eu quero que você dizime no seu pastor, na sua igreja, aonde você se alimenta espiritualmente. Então que isso fique muito claro e nós vamos continuar essa aula. Amém? Vamos lá. Preste muita atenção no que eu vou te falar. Quando nós chegamos agora, nós vamos ver Jacó. Meu Deus. Gênesis 28. Meu Deus. Gênesis 28. Oi, Jesus. Prepara aí, irmão. Se você pôs atenção até agora, põe o dobro da sua atenção, por favor. Gênesis 28. Jacó. Filho de quem? Isaac. Filho de quem? Abraão. Então nós temos Abraão, que foi a primeira palavra dízimo na Bíblia, é Abraão. Isso aqui eu preciso de 10 aulas só para falar de Abraão. E nós vamos falar disso no curso definitivo das finanças do reino. E talvez nesse seminário a gente fale um pouquinho mais. Depois você vai poder entrar fazer o curso definitivo. Mas entenda isso aqui. Eu vou direto para Jacó, porque a palavra dízimo aparece por segunda vez na vida de Jacó. E você diz, com quem que Abraão aprendeu essa história de dízimo? O dízimo ele já vem muito antes de Abraão, Isaac e Jacó. Só para você ter noção, Noé, olha isso aqui. Isso aqui é uma coisa interessante.
Noé veio lá, desceu da arca. E Abraão, eles eram contemporâneos. Abraão e Noé, por incrível que pareça. Eu não lembro se foi durante 39 ou 49 anos. Eu não estou afirmando que eles se conheceram pessoalmente, Abraão e Noé. Mas que eles viveram por um período na terra juntos, ou seja, na vida de Abraão e dos patriarcas, o que Noé trouxe de informação do pré-dilúvio, porque você diz, como é que veio toda a informação do pré-dilúvio? Quem trouxe? Noé. E os filhos de Noé que conviveram com Abraão. Né? Você vai ver Sem, que era filho de Noé, Sem viveu muitos anos junto com a vida de Abraão. E você vai ver que Abraão foi o primeiro onde aparece a palavra dízimo, mas o dízimo já existia. Preste atenção nisso aqui. Agora nós chegamos na vida de Jacó. Todo mundo conhece a história de Jacó. Jacó enganou o irmão. Jacó vendeu um prato de lentilha pela primogenitura do irmão. Depois ele foi lá, se fingiu de ser Esaú, e o pai abençoou Jacó em vez de abençoar Esaú. Ótimo. Até aqui, tudo bem. O que acontece? Esaú diz, eu vou matar Jacó. E Esaú diz, eu vou matar esse menino, vou matar esse meu irmão. Queridos, preste atenção nisso aqui. Jacó sai para um deserto. Olha a situação de Jacó. Num deserto. Com a roupa do corpo. O menino sai, ele vai rumo à casa de Labão, que era o seu tio. Mas ele vai parar no deserto, sem nada. Ele tinha a bênção do pai, que o pai tinha abençoado ele. Agora ele está no deserto fugindo. Você lembra do sonho de Jacó? Lá em Gênesis 28, 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs para o seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Em outras traduções, o travesseiro diz cabeceira. Porque quando alguém dormia no deserto, quando alguém dorme no deserto, eles procuram uma pedra grande e se escora na pedra para evitar o vento. Então ele colocou aquela pedra como cabeceira, não como travesseiro, como algumas traduções aparecem. Então como cabeceira. Então ele se protegia ali do vento no deserto de noite, faz muito frio, e tentar se conservar o seu calor ali. Então ele dormiu colado na pedra. Essa pedra é importante. Aí ele teve o sonho da escada, né? E Deus fala para ele que vai dar descendência, que vai abençoar ele, ok? Verso 18, olha isso aqui. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a levantou e a pôs por coluna. E derramou azeite em cima dela. Ou seja, isso aqui já é um ato profético representando Cristo, a nossa rocha. Ok? Derramou azeite sobre ela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome daquele lugar, porém, antes era Luz. Olha o 20. E fez um voto Jacó com Deus, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Agora entenda isso aqui. Ele diz o quê? Se Deus, se Elohim for comigo. Ele fez um voto com Deus. E me guardar. Agora ele disse Deus. Interessante que ele diz assim: então o Senhor me será por Deus. Ou seja, até esse momento, Deus não era o Senhor da vida de Jacó.
Quem era o Senhor da vida de Jacó? Por que que ele só diz agora ele vai ser o meu Senhor e meu Deus? Por que que antes não? Primeiro você tem que saber que o teu pacto com Deus é individual. Não interessava se Abraão tinha um pacto ou se Isaac tinha um pacto. Aqui está dizendo que agora ele está fazendo um voto. E dependendo desse voto é que Deus ia ser Senhor da vida dele ou não, porque até aqui Deus não era Senhor da vida de Jacó. Então ele diz, se o Senhor for comigo nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e em paz eu voltar à casa do meu pai, então o Senhor será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aqui você vê a palavra dízimo, maaser no hebraico. Então, se Deus fizer tudo isso, ele será meu Senhor. E o que eu vou fazer? Eu vou lhe devolver o dízimo. Gente, dízimo. Por que ele disse, se o Senhor fizer tudo isso por mim, eu vou lhe devolver o dízimo? Deixa eu te contar. Qual era a revelação do dízimo naquele tempo? Para você entender o que estava na cabeça de Jacó. Por que ele fez esse voto? O que era esse voto de dízimo? Quem que recebia dízimo? Em um devido momento, nós conhecemos a história. No finalzinho do livro de Gênesis, você vai ver a história de José. José, ele vai para o Egito, vendido pelos irmãos, tem um sonho, Faraó, e ele vai interpretar o sonho de Faraó. Ele interpreta o sonho de Faraó, ele se torna governador do Egito. E Deus mostrou para ele que 7 anos de vacas magras e vacas gordas depois magras. E o que acontece? Olha isso aqui, crente. No primeiro ano de fome, o povo desceu ao Egito, porque eles não conseguiam, não teve chuva. Então eles não conseguiram produzir alimento. Então eles desceram todos ao Egito com seu dinheiro. Com o dinheiro eles compraram trigo, grãos, voltaram para suas terras. Né? Depois você lê lá a história toda bonitinha. Acabou o primeiro ano. O segundo ano não choveu de novo. Eles descem novamente para o Egito e dessa vez eles não têm mais o dinheiro. Então eles descem agora com os animais, inclusive com escravos. E eles trocam os animais e trocam os escravos em troco de alimento. Novamente, cada um volta para a sua terra. Entre esses povos que estão fazendo isso, está quem? A família de Jacó, os filhos de Jacó, as tribos, né, que já estavam se formando ali, né, as famílias dos irmãos de José. Então você vai ver que eles descem no Egito e agora chega um momento que eles não têm mais dinheiro, não tem mais animal e agora vão morrer. Chegou na última situação. Vamos morrer, não tem mais dinheiro, não tem mais nada. O único lugar que tem comida, onde tem um lugar que está próspero, é no Egito. Então eles descem para o Egito e faz o quê? Desce para o Egito e diz o seguinte para Faraó. Faraó, nós não temos mais dinheiro para comprar comida. Faraó, nós não temos mais animais para comprar comida. Mas a única coisa que nós temos somos nós mesmos. Faraó, nos compre e serviremos a Faraó. E Faraó será o nosso senhor, nosso dono. Então, olha isso aqui. Detalhe que senhor significa dono. Então Faraó diz assim, ok, eu vou comprar vocês e vocês serão meus. E o que Faraó fez? Se você for lá, se você olhar um pouquinho o mapa do Egito, né, você vê tá a África, aqui tem a península, aí aqui tem o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo. E você vai ver, aqui está Israel.
Aqui está o Egito. Isso aqui, ó. Tudo isso aqui é o Egito. Você vai ver no mapa que tem o rio Nilo. O rio Nilo desce aqui. E quando ele chega aqui, ele faz assim, ó. Ele tem uns bracinhos aqui que vai... Isso aqui é chamado Delta do Nilo. O Delta do Nilo. É o lugar mais verde do Egito. Eu já estive no Egito. Aqui embaixo é deserto. Aqui é o Saara. Eu cheguei no deserto do Saara no Egito. O único lugar verde que tem mar e tem rio é o Delta do Nilo. Esse lugar tem um nome. Gósen. Faraó compra toda a família de José e diz, ok, eu compro vocês, agora vocês são meus. Faraó se torna dono deles. E coloca eles lá no Delta do Nilo, em Gósen. E ele diz assim, eu dou a terra de Gósen para a família de Jacó. O que ele faz? Ele dá semente para eles plantarem aqui. Lembra? Eles iam morrer de fome. Ele falou, me compra, Faraó. Nos compre, não deixa a gente morrer. Ele falou, tá bom, eu compro. Não somente comprou, deu uma terra boa, melhor. E deu semente para eles plantarem. E Faraó fez o seguinte, falou, agora é o seguinte, vocês vão comer do bem, do melhor, vocês vão ter a terra. A única coisa que eu quero em troca, eu quero a quinta parte, 1/5 de tudo que vocês produzirem aqui, que é igual 20% de tudo que vocês produzirem na terra de Gósen. Isso está aqui no Gênesis, lá no finalzinho dos livros de Gênesis. Você vai ver isso aqui. Faraó diz, eu quero a quinta parte. Por quê? Essa parte é a parte da provisão que vocês não podem tocar. É a parte que reconhece quem é o Senhor. Interessante que Faraó exigia 20%. Interessante que Deus só pede quanto? 10%. E Faraó disse, eu quero 20% de tudo. Porque eu comprei vocês, porque eu dei a terra, eu coloquei vocês lá dentro, a terra é minha. E eu que dei a semente para vocês plantarem. Porque essa prática do dízimo era comum naquele tempo. E qual era essa prática? A prática do dízimo era justamente essa. Do que você vai ver aqui agora, na vida de Jacó. Jacó estava com a roupa do corpo. Jacó estava fugindo. E ele faz um voto com Deus. Ele chega para Deus, que Deus apareceu para ele, ele disse, Deus, primeiro, se Deus for comigo, se Deus me guardar nesta viagem que eu faço, me der pão para comer. Meu Deus do céu. E vestes para vestir. E eu, em paz, voltar à casa do meu pai. Agora, essa palavra paz aqui, todo mundo conhece. É a palavra shalom. Essa palavra shalom é a palavra que ela significa paz, prosperidade, alegria, paz, prosperidade e saúde. Então, Jacó faz um voto quando ele diz, Senhor, se o Senhor for comigo, me guardar, me der comida, me vestir, me dar o shalom, paz, prosperidade, alegria, e eu em shalom voltar para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus. Se isso não acontecer, o Senhor não é o meu Deus. Então, Senhor, aí ele usou a palavra Senhor, que antes ele não usou.
se o Senhor fizer tudo isso aqui, o Senhor vai ser o meu Senhor. E se o Senhor for o meu Senhor, para mostrar que o Senhor é o Senhor, eu lhe devolverei o dízimo. Tá aqui, ó. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aleluia. Presta atenção. O que Jacó estava dizendo? O que foi esse voto de Jacó? Jacó estava dizendo para Deus: Deus, me compra. Me dá uma terra. Me dá um lugar. Planta um jardim para mim. Me dá... me vem, seja comigo. Me guarda, me dê pão, me dá veste, me dá o shalom. E para mostrar que o Senhor é o Senhor da minha vida, de tudo quanto me deres, eu te devolverei o dízimo. Porque o único sinal do senhorio é o dízimo. Você só prova que alguém é senhor da sua vida através do dízimo. A única coisa que pode mostrar que o dízimo, que Deus é o Senhor, é o dízimo. A única coisa que provava que realmente Faraó era o senhor do povo aqui era o dízimo. Agora eu vou dizer algo aqui para você. E agora esse aqui vai esquentar 1000 vezes mais essa aula. Sabe o que Jacó disse para Deus? Jacó não disse que ele ia dar dízimo de tudo. De tudo. Quanto me deres. Deus não quer nada que você produz na força do seu braço. Deixa eu dizer algo para você. Deus só quer o dízimo quando você está dentro do jardim que Ele plantou para você. Meu Deus. Jacó nunca tinha dizimado. Jacó nunca nem falava de dízimo. Por que agora ele quer que Deus compre ele? Porque tudo que Jacó tinha conquistado até aquele dia tinha sido na força do seu braço. Tudo que Jacó tinha conquistado até aquele dia tinha sido na sua inteligência, tinha sido no seu engano, tinha sido na sua falcatrua, tinha sido na sua forma, tinha sido com a sua astúcia. E ele percebeu que tudo que ele fez na força do braço dele deu errado. E ele chegou um momento que ele ficou perdido. Ele não tinha mais nada. Ele estava no lixo, ele estava no deserto com a roupa do corpo. Ele olhou para o céu e disse: Deus, me compra. Seja o Senhor da minha vida. Me dá pão para comer, vestes para vestir. Me guarda, me protege. Me coloca no seu jardim. E de tudo quanto me deres, não do que eu conquistar, do que tu me deres, eu te devolverei o dízimo. Não existe senhorio sem dízimo. Não existe senhor sem o dízimo. Preste atenção. Qual que é a diferença de você trabalhar dentro daquilo que Deus preparou para você e você trabalhar naquilo que é a força do seu braço? Quando Jacó, Deus aceita o trato. Deus diz: é meu. Te compro. Vou plantar um jardim para ti. E Jacó diz: de tudo quanto me deres, eu te devolverei o dízimo. Jacó chega onde? Na casa de Labão. Casa com Raquel. Foi enganado, deu Léia. Mas depois ele casou com as duas. Todo mundo conhece a história. Agora vai vendo isso aqui. Depois que ele trabalhou 14 anos e comprou, pagou a dívida que ele tinha com o sogro, ele chegou para o sogro. Agora lembra. Agora ele tem um pacto com Deus. E ele prometeu: Senhor, de tudo que tu me deres, eu te devolverei o 10%.
para mostrar que o Senhor é Senhor da minha vida. Deixa eu dizer algo para você. Na verdade, todo mundo é dizimista. Não existe nenhum ser humano que não seja dizimista. O Senhor da sua vida sempre recebe o seu dízimo. E deixa eu dizer algo para você. Se você é Senhor da sua vida, você tem o direito de comer o teu dízimo. Fique para você, meu filho. Deus não quer algo que é seu. Deus não quer algo que você conquistou. Aquilo que você disse, isso aqui foi meu suor. Fique para você. Coma o dízimo. Você é digno de comer o seu dízimo. Esse dízimo é seu, você que fez. Deus não tem nada a ver com isso. Foi a força do seu braço. Foi o seu esforço. É seu. Você é digno de comer o seu dízimo. O dízimo que eu estou ensinando aqui é para aqueles que dizem assim: Deus, o que o Senhor está fazendo na minha vida? É só o Senhor que podia ter aberto essa porta. É só o Senhor que podia ter trazido esse cliente. É só o Senhor que podia ter me dado essa ideia. No mínimo eu vou te devolver o 10% para mostrar que o Senhor plantou esse jardim para mim. Jacó chegou. Labão falou: agora é o seguinte. Jacó disse: eu quero um salário, Labão. Não adianta, eu já trabalhei 14 anos para você, a partir de agora eu quero um salário. Olha o que Labão, né, o Lambão, chama ele de Lambão, porque ele falou assim, Lambão, qual que é o teu salário? Vai ser o seguinte, Jacó. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus é Senhor da sua vida, é tão tremendo, que até quando você faz as coisas erradas, dá certo. Diga comigo assim, vamos repetir comigo. Quando Deus é Senhor da minha vida, eu estou condenado a dar certo. Se você fizer errado, dá certo. Presta atenção. Jacó falou com Labão. Labão com Jacó. Jacó, é o seguinte, teu salário é o seguinte. A partir de agora, teu salário é o seguinte. Você é pastor das minhas ovelhas. Sim, sou pastor das suas ovelhas. As ovelhas que nascerem negras, as ovelhas negras é de Labão. As ovelhas brancas são de Labão. Os cordeirinhos novos que nascerem daqui para frente, preto ou branco é de Labão. Se a ovelha nascer salpicada ou manchada, vai ser de Jacó. Irmão, pelo amor de Deus, você já deve ter visto filme, televisão, internet, algum lugar, rebanho de ovelhas. Alguém de vocês já viu ovelha salpicada? Ovelha manchada? Irmão, eu morei na Espanha, em Astúrias, terra do leite de ovelha. Nunca vi na minha vida uma ovelha manchada, salpicada. Ovelha tem duas cores, irmão. Ou é preto ou é branco. Não existe outra cor em ovelha. Pode acontecer que uma ovelha nasça salpicada de uma cor, uma raridade, pode. Aí, esse era o salário de Jacó. As ovelhas que nascessem salpicadas. Ei, mas quem era o Senhor da vida dele agora? Era Labão? Quem que era o Senhor? O Senhor agora é Deus. Quem vai dar o shalom para ele? Deus. Para quem que ele vai devolver o dízimo? Deus. O que ele disse para Labão? Labão? Trato feito. Irmão, no outro dia, o primeiro cordeirinho que nasceu da ovelha, sabe o que foi? Salpicado. Manchado. O Lambão, o Lambão já ficou, ué, que mistério é esse? No outro dia, nasceu outro cordeirinho manchado no outro, e 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 no outro. Labão disse, para tudo. Jacó, você fica com esses aí que é seu. Vamos mudar isso aqui. Não estou entendendo nada, Jacó. Tá tudo nascendo manchado. Agora é o seguinte.
Jacó, se nascer ovelha negra, é minha. Se nascer branca, é minha. Se nascer salpicada, é minha. Se nascer listrada, igual uma zebra, aí é de Jacó. Aí não, irmão. Aí tá demais. Ovelha salpicada já é impossível quase. E pode achar. Agora, listrada igual uma zebra. Você consegue imaginar uma ovelha listrada? Só que quem era o Senhor da vida dele? Para quem que ele prometeu o dízimo? Quem que ele falou, Senhor, planta um jardim, agora eu vou morar no jardim que Deus plantar para mim? Deus. Sabe o que Jacó fez? Até quando você faz errado, dá certo, irmão. E Jacó falou, trato feito, as listradas. No outro dia, irmão, nasceu igual uma ovelha. Igual uma zebra. Mas a fé também. E vai. Agora você imagina a fé de Jacó, né? O Lucas está falando. Rapaz, tem tanta fé que se eu fizer errado, vai dar certo. Fechou, pode dar. Vamos fechar. Pode fechar, irmão, aí vai dar certo. Deus é comigo. Sabe qual que é o dízimo que dá prazer? O cara que diz assim, Deus é comigo. É Deus que me dá, é Deus que abre a porta, é Deus que traz o cliente, é Deus que me dá capacidade, é Deus que me dá inteligência. 10% depois desse seminário vai ser pouco para você. Você vai falar, que é 10%? Deus está me dando tanto. Ei, vou provar isso aqui, porque tem gente que não está acreditando, Lucas. Que história de uma ovelha listrada? Está aqui, irmão. Gênesis 31, abre lá para você ver. Gênesis 31, versículo 6 em diante. Olha isso aqui. Vamos lá. Agora isso aqui é Jacó falando com as esposas, né, filhas de Labão. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido o vosso pai, Labão. Mas olha o versículo 7. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Essas trocas foi mesmo? Trocou 10 vezes. Não, agora é salpicado, agora listrado. Agora, olha. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. O cara queria enganar. Irmão, quando você tem a bênção de Deus, o cara quer te enganar, ele acaba saindo perdendo e você ganhando. Olha o que diz. Seu pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Versículo 8. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia, os listrados, está aí, ó, serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Listrado. Irmãos, em 4 anos, Jacó ficou mais rico do que o sogro dele a vida inteira. Isso aqui. Em 4 anos, Jacó ficou mais rico que o sogro, que já tinha herdado a riqueza dos seus pais e que tinha multiplicado a riqueza. Em 4 anos, Jacó ficou mais rico que o sogro, que era herdeiro do seu pai, que tinha multiplicado durante de velho. Em 4 anos, Jacó ficou muito rico. Porque agora ele tinha um senhor que estava plantando um jardim para ele. Você vai ver que Jacó, em Gênesis 33, verso 13, é o momento que ele vai dar o dízimo. Porque todo mundo me perguntou, pastor, quando que Jacó devolveu o dízimo? Porque ele prometeu, de tudo quanto me deres, devolverei o dízimo. Mas quando que isso aconteceu? E de que forma aconteceu? Em Gênesis 33. Diz assim, verso 13. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas do leite das suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas, 10 jumentinhos, e deu-os na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos, passai adiante de mim e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro dizendo, quando Esaú, meu irmão, te encontrar, te perguntar dizendo, de quem és e para onde vais e de quem são estes diante de ti, então dirás, são do teu servo Jacó, presente que envia meu senhor a Esaú.
e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme esta mesma palavra, falareis a Esaú quando o achardes, e direis também, eis que teu servo Jacó vem atrás de nós. Agora nós chegamos aqui no 33. E Esaú, verso 8, e disse Esaú, de que te serve todo este bando que tenho encontrado? Então agora, irmão, Jacó preparou toda essa lista que eu dei aqui para vocês, de Gênesis 32, para entregar. E Esaú diz, para que serve tudo isso que você tem me encontrado? Aí ele diz, para achar graças aos olhos do meu Senhor. Olha o que Esaú diz no verso 9, 33, 9. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Esaú disse, eu não quero, eu estou bem. Agora, você tem que entender uma coisa. Esaú, na morte do seu pai, ele se tornou o sacerdote da casa, sim ou não? Quem que era o sacerdote da casa? Quem era a autoridade que estava acima de Jacó? Quem era o irmão mais velho? Ele já tinha abandonado a casa. Quem ficou no lugar de Isaac? Esaú. Quem era o sacerdote patriarcal? Esaú. Por isso que ele chama de Esaú meu Senhor. Agora o versículo 10 vai te deixar chocado. Então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Uau! Meu Deus do céu. Como que era o rosto? Como o rosto de Deus. Queridos, você precisa entender isso aqui. Jacó dizimou na vida da autoridade do sacerdote, cujo rosto era como o rosto de Deus. Ele viu o rosto de Deus em Esaú. Pastor, para quem eu devo devolver o meu dízimo? Nas mãos daquele que eu vejo Deus na vida dele. Um dos maiores segredos que você vai aprender na Exousia School, eu já quero preparar o teu coração. Aprenda a reconhecer Deus no homem. Jacó reconheceu Deus em Esaú. Jacó reconheceu a autoridade, o sacerdócio, e disse, eu não vou guardar isso aqui não, eu vou te entregar tudo, porque eu vi Deus na sua vida. Pastor, então o dízimo é isso. O dízimo é para o homem na mão, de quem vai te abençoar. É o homem de Deus cujo seu rosto, você vê o rosto de Deus. Você vê Deus na vida dele. Você sabe que ele tem uma palavra de bênção para você. Você sabe que ele tem intimidade com Deus. E ali ele entregou o dízimo de Jacó, que ele prometeu. Talvez você está assistindo hoje e você diz, pastor, agora eu estou entendendo. Preste atenção. Enquanto você está comendo o teu dízimo, o Senhor da sua vida é você. Qual é a diferença? Quando você está debaixo do senhorio, é Deus que planta um jardim para você. É Deus que abre o caminho para você. É Deus que faz as coisas acontecerem para você. É Ele que vai abrindo o caminho para você. Deixa eu dizer algo mais aqui para você. É como Pedro. Pedro era um homem muito trabalhador. Ele pescou a noite inteira, e a Bíblia diz que, havendo trabalhado toda a noite, a palavra trabalhado ali no grego é trabalhado arduamente, em inglês, toil, um esforço de exaustão. Temos ficado exaustos de pescar a noite inteira e não pegamos nada. Porque existem duas formas de você prosperar. A primeira forma de você prosperar é você se matar para prosperar. Porque o que diz em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece, sem acrescentar dores. Uma das formas de você prosperar é com dor. E não tem gente que, se o cara rala, o cara trabalha, o cara vai, ele consegue. E Pedro pescou a noite inteira. E agora, quantos vocês sabem? Quantos de vocês aí já trabalhou a noite inteira? Já ficou noite sem dormir trabalhando? Você já sentiu, trabalhou até doer? Quem já trabalhou até doer? Até doer as costas, até doer os pés, até doer os joelhos, até doer a cabeça, até doer.
A gente trabalha até doer. E às vezes você trabalha até doer e dá errado. Por quê? Porque o Senhor da sua vida é você. Se der certo, é bem. Se não der, tem gente que prospera sem ser dizimista. Quantas pessoas que não são dizimistas prosperam? Mas como que eles prosperam? Na força do braço, na inteligência, no engano muitas vezes, na tramóia muitas vezes. E Pedro ali ralando. E muitas vezes dá errado. 90% dá errado. 90 e pouco dá errado. Não vem, o peixe não pula na tua rede. Aí Jesus chega. Jesus entrou no barco de Pedro. Pedro deu para Jesus o barco, emprestou para Jesus o barco. Jesus entrou e disse, vai lá, Pedro, lança mais uma vez agora, só uma vez. Ah, Senhor, eu pesquei a noite inteira. Interessante que ele chamou Jesus de Senhor. De quê? Senhor. Eita, Deus tremendo, Deus, tu és o Senhor. O Senhor está plantando um jardim para mim, Deus? Vai lá, filho, lança a rede. Agora você tem um sacerdote que está te mandando. Agora você tem uma palavra de um homem de Deus que está te mandando. Lançou. Qual a diferença agora? Os dois você tem que lançar a rede, porque Deus não abençoa vagabundo. Na bênção ou fora da bênção, os dois jeitos você vai trabalhar. Nos dois ele teve que lançar a rede. Na bênção você também vai ter que lançar a rede, mas existe uma diferença. Quando você lança a rede sem a bênção, sem o dízimo, sem o senhorio, sem você ter compromisso com Deus, é você que lança a rede. Se pegar bem, se não pegar, amém. E muitas vezes você sabe que não tem. Quando você lança a rede dentro do jardim que Deus te plantou, debaixo da palavra, debaixo do senhorio, debaixo da bênção, sendo comprado, chamando ele de Senhor, acontece o quê? Não é mais você que está indo atrás do peixe, você só lança a rede. Os peixes brigavam para entrar dentro da rede de Pedro. Começaram até a rasgar de tão grande. Tiveram que pedir ajuda. Como que eu sei que é Deus que está me abençoando? Se você trabalha até doer e ainda assim você não tem dinheiro para pagar suas contas, tá as contas tudo atrasado, dinheiro, seu nome tá tudo no SPC, tá no Serasa, tua vida tá tudo assim, tuas coisas são tudo quebradas, tudo usada, tudo bichado, tudo ruim. Não vem dizer para mim que é Deus que te dá, não. Guarda seu dízimo para você, come, você é digno, você que é Senhor da sua vida. Sabe, quando você diz, Deus, eu não aguento mais, me compra. Você entra dentro do jardim de Deus e você começa a ver o que Deus faz na sua vida. Você lança a mesma rede no mesmo lugar, só que agora funciona. Agora os contratos vêm, agora os clientes vêm, agora a atenção vem, agora tudo começa a fluir, começa a prosperar. E isso que milhares de pessoas que conhecem a Exousia School têm experimentado. Deus só quer o dízimo dentro do jardim que Ele plantou para você. Deus não quer o teu dízimo fora do jardim. O que você conseguir fora do jardim é seu, se vira, fique para você. Você está entendendo? Mas a única forma de você honrar a Deus dentro do jardim. Por quê? Duas ordens. De toda árvore do jardim comerás. Mas dessa aqui não. Dentro da provisão de Deus, existe uma porção que não te pertence. Eu não sei se eu tenho tempo aqui para... Eu queria fechar isso aqui de uma forma tão poderosa, em 2 minutos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Porque eu nem comecei a falar de primícias ainda, que isso vai começar amanhã. Que é dízimos e primícias. Se você perder amanhã, você perde 50% de tudo. Não adianta você só aprender o dízimo, tem que aprender a primícia. E isso aqui nem se compara com o curso definitivo das finanças do reino que eu vou apresentar para vocês. Provavelmente amanhã eu apresento para vocês. Agora, escute isso aqui, porque você não pode perder. Para você entender. Repita aí comigo, vocês que estão aqui comigo nos bastidores.
Diga comigo, Deus não quer o dízimo daquilo que eu conquisto na força do meu braço. Fique para você, meu filho. Deus não está aí querendo explorar alguém. Deus não está aí querendo, poxa, eu trabalho. Deixa eu dizer, se você se sente lesado, não dê o dízimo. Deus não quer. Porque eu estou me sentindo lesado. Poxa, eu trabalho, eu acordo cedo, eu ralo o dia inteiro, eu sofro o dia inteiro, meu carro está quebrado, está difícil, eu ainda tenho que dar 10% para a igreja, para o pastor. Não dê, meu querido. Não é isso que Deus quer. Guarde, coma você. Você é digno do seu dízimo. Você que manda na sua vida. Você que é o Senhor da sua vida. É o teu braço que te provê. Então coma o teu dízimo. É assim que tem sido a sua vida. Mas Deus está me trazendo hoje aqui porque tem gente que está dizendo, eu estou cansado. Me compra, Senhor. Eu faço um voto contigo. Planta um jardim. Deus vai plantar um jardim para você. Vou provar o que eu estou falando para você mais uma vez. Vou pôr certinho aqui. 430 anos. O povo ficou no Egito. Depois que Faraó comprou. Lembra? Faraó não comprou a família de Jacó toda? Comprou. Colocou aonde? Em Gósen. Quantos anos eles ficaram lá? 430. Por que lá eles não dizimavam? E Deus nunca falou que eles roubavam. Por quê? Porque aqui eles já dizimavam 20% para quem era o Senhor deles. Quem deu a terra para eles? Quem deu semente para eles? Faraó. Para quem que eles deviam o dízimo? Que na verdade era o dobro, né? 20%. E ele durante 430 anos eles nunca dizimaram para Deus. Eles dizimavam para quem era dono da terra. Eles dizimavam para quem deu semente para eles. Eles dizimavam para quem era o Senhor da vida deles. Depois de 430 anos vem. E o povo cansa. Eles dizem, Senhor, não queremos mais o Egito. Nos compra de volta. Aí Deus envia o profeta Moisés. E diz, eu tenho para vocês uma terra que mana leite e mel. E sabe o que diz lá em Gênesis? Não, em Deuteronômio 6:10. Sabe como que era a terra? Meu Deus do céu. Impossível, você não está tocado com essa palavra. Olha como é que era a terra. Deuteronômio 6:10. Diz assim. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou teus pais. Como é que é o nome da terra? Canaã. Abraão, Isaque e Jacó que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste. Então aqui já tem cidade edificada. Em casas cheias de todo o bem que tu não encheste. As casas já tem móveis, já tem eletrodoméstico, já tem tudo. E poços cavados que tu não cavaste. Já tem poços. Vinhas, olivais. Meu Deus. Que tu não plantastes. Ei! Eles entraram no jardim que Deus plantou para eles, porque eles não tiveram o que plantar. Alguém repita comigo, diga assim, quando eu entro na vontade de Deus, eu entro colhendo. Não semeando. Eles não entraram com semear. Eles entraram e quando eles chegaram lá, os cachos de uva eram assim, carregados entre dois homens. 2 homens para carregar um cacho de uva.
na terra que já estava plantada. O jardim já estava pronto. De toda a árvore do jardim que eu preparei para vocês, vocês podem comer de tudo. Então preste atenção, meu querido, para fechar essa aula com chave de ouro. Malaquias 3:10, 3:8. Roubará o homem, pois, a Deus? Pela primeira vez na sua vida, você vai entender Malaquias 3:8. Todavia vós me roubais, e dizeis em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Por quê? O dízimo para Israel só começou a funcionar quando eles entraram na terra que Deus plantou. Quem que deu a terra? Quem que deu semente? Quem que era o dono da terra? Deus. Aqui eles precisavam de dar o dízimo, 10% para Deus, para mostrar que quem era o Senhor. Eles ficaram 430 anos e nunca deram um dízimo para Deus. Por quê? Porque o Senhor do Egito era Faraó. Quando Deus comprou eles de volta e colocou eles na terra deles, agora o dízimo era para Deus. Então eles não estavam roubando a Deus durante 430 anos no Egito. Eles só passaram a roubar a Deus dentro da terra que Deus deu para eles. E eles, porque eles roubaram a Deus, perderam a terra e perderam até hoje. Quando Adão pegou do jardim o que não era dele, ele perdeu o jardim. Você só pode roubar a Deus quando Deus já te colocou no jardim. Então, o dízimo não é obrigatório. Não, você não está roubando a Deus se você não está dizimando. Você só vai roubar a Deus aquele momento que você diz assim, esse emprego aqui foi Deus que me deu. Eu não vou dizimar. Roubou. Foi você que reconheceu que Deus te deu. Foi Deus que me deu essa empresa. É Deus que está trazendo os clientes. Então, se eu pego o dízimo, eu estou dizendo, eu estou pegando de dentro do jardim que Deus plantou para mim. Aí é roubo. Mas se você é o cara, tu é o bichão. É tu que paga as contas. Tu é macho. Tu rala. Tu sua e a camisa. Você é o cara que trabalha. Você é inteligente. E Deus não tem nada a ver com o que você ganha. Fique para você. Deus não quer nada. Deus não quer lesar ninguém. Deus não quer oprimir ninguém. Agora, como que eu sei que é Deus que está me abençoando? Quando Deus te coloca na terra prometida, irmão, mano, é leite e mel. Quando Deus te põe na terra prometida, você fala, rapaz, isso aqui, como é que eu conheci, como é que eu ganhei essa comissão? Como é que surgiu uma oportunidade dessa? Como é que eu ganhei? O cliente vai ligar, vai falar o seguinte, eu não sei por quê. O teu orçamento é 2 vezes mais caro, mas eu vou fechar com você. Tua vida nunca mais vai ser a mesma depois desse dia. Interessante que Abraão, Lucas, só deu o dízimo do que Deus deu para ele. Nunca ele tinha ganhado antes. Deus não quer dízimo do que você conquistou roubando, mentindo, fazendo os seus trambiques. Deus não quer nada disso. Deus só quer daquilo que Ele te dá. Para mostrar que Ele é o Senhor da sua vida. E aonde eu entrego o pastor dízimo? Na mão do homem que tem o rosto, que brilha o rosto de Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu invoco a tua glória agora. Espírito Santo, só o Senhor que convence de pecado, juízo e justiça. Que o teu poder vá tão profundo na alma de cada um agora. E que essas vidas nunca mais sejam as mesmas. Enche os corações. Revela a tua glória, Pai. Revela a tua palavra. Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu tô arrepiado aqui, eu tô sentindo algo. Eu não sei o que vai acontecer hoje, mas tem gente que não vai dormir essa noite. Você vai remoer essa palavra a noite inteira. Pelo que Deus está fazendo na sua vida. Nós estamos há muito tempo lidando com o público na internet e sabemos exatamente o que você está pensando agora após finalizar uma aula como essa. Pastor,
Muito obrigado por todo o conteúdo e toda a revelação compartilhada. Eu pagaria muito dinheiro para ter acesso a um conteúdo como esse. Esse é o tipo de comentário que recebemos todos os dias. Agora, se você está realmente preparado para estudar conosco, preste atenção nos títulos dessas aulas. A Ordem e o Sacerdócio de Melquisedeque. A primeira oferta da Bíblia. O sacerdócio do Novo Testamento. A verdade sobre Malaquias 3:10. Como quebrar os paradigmas da pobreza. O poder das esmolas. A revelação dessa aula vai literalmente transformar a sua vida. A lei da semeadura. O dízimo de Abraão e Jacó. A briga pela bênção. Jacó e Esaú. O dízimo no Novo Testamento. O sacerdote está obrigado a comer do dízimo. O que a sua prosperidade tem a ver com honrar um profeta? Maldições financeiras. Como colher sem plantar. Como se preparar para a prosperidade. O anjo do voto. Sim, existe o anjo do voto e essa revelação já destravou financeiramente inúmeros alunos da Exousia. Este é o conteúdo que você encontrará dentro do curso definitivo das finanças do reino. Um compilado de revelações e aprendizado que eu demorei quase 20 anos para entender. E agora está disponível para você, que em poucos dias de estudo entenderá o que precisa fazer para sair da extrema ignorância e escassez financeira e se transformar em um cristão bem instruído na palavra, com a provisão de Deus repousando sobre a sua casa. Agora, se você acredita que isso é tudo e nós vamos te fazer uma oferta para adquirir este curso, não é tão simples assim. Durante uma jornada de quase 20 anos, para entender a revelação por trás dos princípios financeiros, o pastor Pedro Medina cometeu inúmeros erros, passando por momentos em que desejou desistir. E quando ele conseguiu alcançar a plenitude das bênçãos de Deus, começou a aconselhar membros e amigos. Então começou a ficar claro quais são os princípios necessários para destravar a vida financeira de qualquer pessoa. Após inúmeros aconselhamentos e milhares de vidas destravadas, o pastor Pedro Medina listou os 20 princípios bíblicos que fazem destravar a vida financeira de qualquer pessoa que o seguir. Inclusive, esse conteúdo explicando cada um dos 20 princípios já está gravado. E os alunos da Exousia já estão estudando. Olha, se você chegou até aqui, eu tenho uma boa notícia. O valor do curso que ensina cada um dos 20 princípios bíblicos para destravar a vida financeira realmente não tem como mensurar. São anos de experiências e vivências para então chegar a uma conclusão como essa. E para te falar a verdade, só existem duas maneiras de alguém ter acesso a um conteúdo como esse. Você precisa viver exatamente o que o pastor Pedro Medina viveu nas últimas 2 décadas. Ou você pode sentar e aprender com quem sabe te falar quais são os caminhos que deve seguir para romper financeiramente. A boa notícia é que nós vamos entregar o curso 20 princípios bíblicos para destravar a vida financeira de maneira absolutamente gratuita aos alunos que realizarem a matrícula no curso definitivo das finanças do reino ainda hoje. Chegou o momento de você colocar um basta na escassez e na falta de dinheiro e prosperidade em sua casa. Essa é a hora de você começar a viver a plenitude das bênçãos de Deus e transbordar na vida de seus familiares. Chegou o tempo de você caminhar com pessoas que já alcançaram o resultado que você deseja alcançar. Eu vou falar de outro aspecto desse texto que talvez você nunca pensou. Porque todo mundo já ouviu, né? Deus dá semente ao que semeia. Né? Quem semeia, colhe. Não estou aqui para falar disso, isso aí é muito raso, nós vamos muito mais profundo hoje, amém? Olha só, eu fiz uma pergunta, é muito bom ler a Bíblia fazendo perguntas, é assim que quem medita na palavra aprende, é assim que as revelações vêm. Eu fiz uma pergunta, para quem que Deus dá semente? Deus dá semente ao que semeia, e aí eu fui observar em toda a Bíblia, para saber quem dava semente para quem, em qual circunstância e por quê. E eu descobri que só existe uma circunstância onde um homem, uma autoridade ou um rei dá semente para alguém. Olha que coisa interessante. Só se dá semente para aquele que vai semear na terra do dono da semente, que é dono da terra. Deus só dá semente ao que semeia na terra que Ele te deu. Vou explicar para você. Aqui,
está a terra de Israel. Aqui está a terra do Egito. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Aqui no Egito, quem deu semente para Israel? Foi Deus? Não. Sabe quem deu semente? Faraó. Você sabia disso? Quem sabia disso? Você sabia que Faraó deu a terra de Gósen, deu a semente e deixou que eles plantassem a semente que ele mesmo deu na terra que ele mesmo deu. E o que aconteceu? Olha que interessante. Faraó obrigou que aqueles que estavam na terra dele, semeando a semente que ele deu, olha as duas coisas, a terra era de Faraó e a semente era de Faraó, eles tinham que dar 1/5 disso, ou seja, 20%. Por quê? Alguém me pergunte, por quê? Porque é justo. Não é justo? Se eu te dou a semente e eu te dou a terra, não é justo você me devolver uma parte? Se fui eu que te dei, eu que te salvei, eu que te dei a tua provisão, não é justo? Então por que eles tinham que dar 20%? Por justiça, por honra, sim ou não? E que mais? Gratidão. Vamos falar essas 3 palavras aqui. Justiça, honra, gratidão. Agora as 3 juntos. 1, 2, 3. Justiça, honra e gratidão. Preste atenção, que isso aqui vai mexer com você. Em todo o tempo que Israel esteve no Egito, nenhuma vez eles deram o dízimo para Deus. Quem sabia disso? Quem faz exorcismo sabe, né? Ei, nunca, nenhuma vez, olha aqui para você ver, durante 430 anos Israel não deu nenhum dízimo. Me pergunte por quê? Porque a terra era de Faraó, então o dízimo era para quem? Para Faraó, e nesse caso não era dízimo, era 20%. Durante 430 anos. E nenhuma vez Deus disse para Israel que eles estavam errados. Nenhuma vez Deus disse para Israel que eles estavam em pecado. Nenhuma vez Deus disse para Israel que eles estavam roubando a Deus. Quem está aprendendo alguma coisa? Deus agora leva o povo do Egito para a terra prometida, Israel, Canaã. E eles entram dentro da terra que Deus preparou. Quem quer saber como que era a terra? Manava leite? Agora olha que lindo. Deus fez o povo entrar dentro de Israel, colhendo. Vamos ver Deuteronômio 6:10 para vocês verem. Quando, pois, o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra que jurou teus pais Abraão, Isaque e Jacó que te daria, olha que coisa linda, com grandes e boas cidades que tu não edificaste. Eles iam entrar aqui e iam tomar posse de cidades que eles não construíram. Quem gostaria de tomar posse, de receber prontinho de Deus as coisas prontas? Só a metade, o resto está tudo... Quem gostaria que Deus te desse as coisas prontas? Poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te de não esqueceres do Senhor. Esse é o problema de quem prospera demais. Normalmente esquece do Senhor. Então, olha que lindo, eles entram colhendo na terra prometida. Só então, a partir de agora, Deus institui o 10%.
Por que que era o 10%? A terra não era de Deus? Não foi Deus que semeou na terra? Não foi Deus que deu a semente para eles agora? Então deixa eu te dizer uma coisa, Deus só dá semente para quem é dizimista. Deus só dá semente para quem está dentro do território dele. Deus só dá semente para quem tem aliança com ele. Deus só dá semente para quem atua com justiça, honra e gratidão. E não só dizimistas, semeadores também. Se você é dizimista e não é semeador, Deus também não vai poder mais te dar semente, porque você come toda a semente. Então não adianta. Quem está entendendo? Agora olha para você ver, irmãos. O ciclo da bênção e o ciclo da plantação na Bíblia, toda hora é comparado. Toda vez que fala de bênção, vai falar o quê? Os teus celeiros. Toda vez que vai falar de prosperidade, vai falar a chuva que desce sobre aquilo que você plantou. Então Deus sempre está comparando a bênção com o ciclo da plantação. Então, se você estudar o ciclo da plantação, é impossível você não prosperar. Se você entende, se você é agricultor hoje aqui, você é um privilegiado, porque você vai ser o homem mais fácil de entender essa pregação. Porque, olha só, se você é dono da terra, você já viu o dono da terra que dá a terra para alguém semear na terra dele e não recebe nada em troca? Ele arrenda a terra. Quem aqui já arrendou terra? Já arrendou terra? Já arrendou terra? Você arrendou terra e plantava o que na terra dos outros? Ah, você arrenda para os outros plantar na sua. E você deixa tudo de graça? Você ainda dá semente, fala assim, não, fica aí, não quero nada. Você quer alguma coisa? Quanto que é mais ou menos a porcentagem que eles devolvem para você? Se for contar assim da colheita deles. Ah, vai dar de 10% a 20%. Ah, mas eu vou embora, vocês estão fracos hoje aqui. Eu vou pregar lá em São Paulo. Todo dia eu recebo convite para pregar e o povo dá glória. Vocês dão glória aqui também, não? Está aqui, irmão, o irmão dono da terra. Quanto que dá o valor da colheita aproximadamente para o dono da terra? Até hoje? De 10? E nós nem combinamos, né? Eu não sabia disso, é ele que está falando. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que está totalmente fora disso aqui. Não tem nada a ver a vida dele, ele nem entrou nem no primeiro passo disso aqui. Sabe por quê? Porque ele não tem pacto com Deus. Deus não inseriu ele em lugar nenhum. Ele está vivendo fora do jardim. Ele está vivendo fora de Israel. Sabe onde ele está vivendo ainda? No Egito. Aí ele reclama que não de dar 10% para Deus, mas para o Egito, para o Satanás, ele está dando 20%. Você pode ver, irmão, o diabo cobra 20%. Posso resumir? Eu amo resumir para a pessoa mais leiga, mais simples, uma criança entende. Quem quer aprender de um jeito que você nunca mais vai esquecer? Pastor, como que eu sei que eu preciso dar o dízimo a Deus, porque eu estou no lugar que Ele plantou para mim, que Ele me inseriu? Olha que coisa, muito simples. Se a renda que você tem hoje é graças a Deus, acabou. Então, você está na terra que Ele plantou para você. Se a renda que você tem hoje não tem nada a ver com Deus, não dê o teu dízimo. O próprio faraó vai arrancar de você, não tem problema. Quem conseguiu entender? Então, nem todo mundo que não dizima está roubando a Deus. Lembra que o povo aqui não estava roubando a Deus? Se você está aqui, você não está roubando a Deus. Esses pastores que dizem assim, todo mundo que não dizima está roubando a Deus. Não. A maioria que não dizima não está roubando a Deus.
Por quê? Porque ele está vivendo algo que não foi Deus que deu, não foi Deus que plantou, não foi Deus que te inseriu. Deus não tem nada a ver com esse dinheiro. É dinheiro de trambique, é dinheiro de trapaça, é dinheiro errado, é dinheiro sonegado, é dinheiro que vem do Paraguai, é coisa errada. Deus não tem nada a ver com isso. É enganação, você trapaceou, você mentiu que o carro estava bom e estava estragado. Deus não tem nada a ver com isso. Não dizime desse dinheiro amaldiçoado. Mas o dia que você fala assim, pastor, o que eu recebo vem da mão de Deus. Pastor, essa porta foi Deus que abriu para mim. Pastor, era impossível ter fechado essa venda. Eu tenho certeza que foi Deus que trouxe esse cliente. Eu estou dentro do jardim de Deus. Eu estou dentro daquela terra que Ele plantou para mim. Então, se você testemunhar, o dia que você falar assim, eu quero dar um testemunho, Deus abriu uma porta. Nesse momento, você está declarando com a sua boca que você está aqui. E aí Deus vai te dar semente. E aí você vai semear. Só colhe quem semeia. Isso está claro. E Deus só dá semente para quem é dizimista, para quem está no pacto com Ele. Quem tem aliança com Ele. Amém? Não peça para Deus te abençoar aqui. Não tem como Deus te abençoar aqui. Aqui você vai ter que conversar com o faraó. Conversa com Mamon. Mas a partir do momento que você tem uma aliança com Deus e tudo que você tem foi Ele que te deu, você vai devolver o dízimo sem se sentir lesado. Você já viu que tem gente que quando entrega o dízimo ela se sente lesada? Sabe por que ela se sente lesada? Porque ela dá 20 para faraó e 10 para Deus. Ela falou, estou lesado. Porque um pastor botou na sua cabeça que está roubando a Deus. Aí ele fica mal. Irmãos, é impossível você se sentir lesado quando você está aqui. Você não vai dar o dízimo porque você se sente obrigado. Você vai dar por justiça, honra. O que vai acontecer, irmãos? Deixa eu dizer algo para você. Alguém diga aí, 15%. Não tem nada a ver com dízimo isso aqui. 15%. Esse seminário são 4 aulas. Essas 4 aulas são 15% do curso mais tremendo de finanças que você já teve na sua vida. Eu vou dizer algo para você. Se não for o melhor investimento da sua vida, quando você adquirir o curso, que é 85% disso aqui, chama Curso Definitivo das Finanças do Reino. Se você não dizer assim, foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida, eu devolvo o seu dinheiro. Coloca na tela, Lucas. Presta atenção. Você está aprendendo isso aqui, ó. Isso aí é a aula de hoje. Descubra se Deus é o Senhor da sua vida, né? O dízimo de Jacó, o de hoje. Eu nem falei de Melquisedeque, que é o primeiro lugar que fala de dízimo. Nossa, tem 1000 coisas que eu não falei. Amanhã nós vamos falar das primícias antes do Éden. Dia 3 nós vamos falar do que Deus não está recebendo a maioria dos dízimos e ofertas. Por quê? O que os profetas têm a ver com a sua prosperidade? São 4 aulas que eu vou dar nesse seminário. Ele é 15% do curso, olha aí do teu lado direito agora, do curso definitivo das finanças do reino. Olha quantas aulas tem aí. O sacerdócio de Melquisedeque, a origem do sacerdócio de Melquisedeque, a primeira oferta de um homem na Bíblia, o sacerdócio no Novo Testamento, Malaquias 3:10, a verdade, a lei da semeadura, o poder das esmolas. Gente, semeadura, esmolas. O poder das esmolas não, essa aula das esmolas ninguém acredita. Eu não sei se tem outra escola que tem uma aula sobre isso. Quebrando os paradigmas da pobreza. Aí nós temos aulas. Olha isso aí, o dízimo de Abraão, Jacó, a essência, o dízimo é a primícia de Israel, a briga pela bênção. Gente, a bênção. Se você não entender a bênção, você vai... A bênção é aquela que eu falei, de Provérbios 10:22. A bênção do Senhor enriquece sem acrescentadores. O dízimo, o Novo Testamento. Né? Jesus falou o que sobre dízimo? O sacerdote está obrigado a comer o do dízimo. O dízimo é consagrado a Deus. Meu Deus.
tudo isso aí, mais 4 aulas bônus, mais de 2.000 minutos de conteúdo certificado de conclusão.